Antes de começar, soldado, não se esqueça, deixe o like agora, inscreva-se no canal e ative o sino, porque o que você vai ouvir é uma história real de coragem, que quase foi apagada dos registros oficiais. O amanhecer na base aérea era frio e silencioso, interrompido apenas pelo som distante de helicópteros, aquecendo os motores para a patrulha matinal, quando a Tenente Lara, conhecida por muitos apenas como a piloto novata, caminhou em direção ao hangar com passos firmes, mas sem ostentação. Desde sua chegada, poucos acreditavam em sua capacidade de liderar uma missão de combate, já que seus voos até então eram vistos como simples treinos de transporte de suprimentos. Mas naquela manhã, a tensão no ar era diferente. Relatórios de inteligência apontavam que uma tropa aliada estava encurralada em um vale remoto, com o inimigo fechando o cerco por todos os lados. O comandante da base, hesitante, considerava enviar apenas veteranos para a missão de resgate, enquanto Lara permanecia em silêncio, ouvindo cada detalhe do plano e já mapeando mentalmente a rota mais rápida e perigosa possível. Sam Metal! Das portas do hangar se abrindo, ecoou como um chamado à ação, e os olhos de alguns mecânicos se voltaram para ela, talvez imaginando se teria coragem de pedir para ir. E pediu. Sua voz, firme e direta, cortou a hesitação de todos. Queria estar à frente do voo principal, não como copiloto, mas no comando total. O silêncio que se seguiu foi quase constrangedor, como se todos na sala duvidassem que aquela mulher pudesse suportar o peso de liderar o resgate. Mais arriscado do mês, o comandante, surpreso, inclinou-se para frente na mesa de operações, estudando o rosto de Lara como se buscasse fraquezas invisíveis, mas encontrou apenas determinação e um brilho perigoso nos olhos. Sabe que isso pode ser uma missão sem volta? Ele perguntou, e ela respondeu com um aceno lento, como se o risco já tivesse sido aceito horas antes. Enquanto discutiam, um operador de rádio entrou na sala com informações urgentes. A tropa cercada estava ficando sem munição e água, e os reforços terrestres não chegariam a tempo. Lara entendeu que cada minuto perdido significava vidas apagadas do mapa, e não pretendia permitir que isso acontecesse sob seu comando. O som dos motores lá fora intensificou-se, e o cheiro de combustível de aviação infiltrou-se pela sala, criando uma atmosfera de urgência sufocante. Ela se levantou, pediu autorização formal e já deu ordem para que seu helicóptero fosse armado com metralhadoras laterais e foguetes leves para supressão de fogo. Alguns pilotos veteranos trocaram olhares, meio incrédulos, meio admirados, pois sabiam que poucos teriam coragem de se voluntariar para algo assim. O comandante respirou fundo, assinou a ordem e murmurou: "Está nas suas mãos, tenente." E naquele instante, a sala inteira entendeu que, seja vitória ou tragédia, aquele voo ficaria marcado na história da base. O hangar parecia pulsar com vida própria. Mecânicos corriam entre carrinhos de ferramentas, carregando caixas de munição, e verificando cada detalhe do helicóptero U-60 que o Lara pilotaria. O cheiro de óleo queimado, misturado ao de graxa, impregnava o ar, enquanto cada peça de metal refletia a luz fria da manhã. Ela subiu para a cabine e passou a mão pelo painel de instrumentos, como quem cumprimenta um velho amigo antes de uma longa jornada. Seus dedos apertaram interruptores, testaram comandos, e o rugido grave do motor começou a ecoar pelo hangar, vibrando no peito de todos os presentes. O sargento da artilharia lateral, um homem alto e de poucas palavras, sentou-se atrás dela e comentou em voz baixa: "Sei que vamos sair, mas não sei se vamos voltar." Lara respondeu apenas com um meio sorriso, ajustou o microfone e pediu no rádio: "Equipe de resgate Alfa, embarcar." E assim, os passos apressados de soldados com capacetes e fardas camufladas começaram a ecoar, até que o helicóptero parecia uma fortaleza de aço flutuando prestes a ganhar o céu. A decolagem foi suave, mas carregada de tensão. Do alto, a base rapidamente desapareceu sob um manto de poeira levantada pelas hélices. Enquanto o horizonte se abria em uma paisagem de montanhas sombrias e vales profundos, o vento batia forte contra a fuselagem, e o rádio começou a chiar, com vozes nervosas, transmitindo atualizações da tropa cercada. "Estão a 14 minutos do colapso total da linha defensiva", disse a voz do oficial de ligação. Lara manteve os olhos fixos no rádio, medindo altitude, velocidade e trajetória, enquanto mentalmente calculava desvios para evitar áreas conhecidas por abrigar metralhadoras pesadas inimigas. No compartimento de carga, os soldados ajustavam coletes e verificavam munições, alguns trocando olhares de despedida, como se cada segundo fosse uma despedida silenciosa. Lá fora, nuvens pesadas começavam a se formar, ameaçando chuva e dificultando a visibilidade. E ela sabia que, se caísse tempestade,
o resgate ficaria 10 vezes mais arriscado. Pouco antes de cruzar o primeiro ponto de risco, Lara acionou o sistema de comunicações internas. Equipe Alpha, em 5 minutos estaremos sobre território hostil. Lembrem-se, nossa prioridade é entrar, pegar nossos homens e sair. Não estamos aqui para travar uma guerra. Sua voz era calma, mas carregada de uma energia que obrigava todos a prestar atenção. O helicóptero cortava o ar como uma lâmina, e a cada quilômetro a mais, a sensação de que estavam entrando na boca do lobo se intensificava. No radar, pontos vermelhos começaram a surgir, menos movimentação inimiga detectada. Um dos artilheiros laterais engatilhou sua metralhadora, e o som seco do metal sendo puxado ecoou pela cabine. Lara desviou levemente a rota para evitar uma area sus, mas sabia que em breve o confronto seria inevitável. Quando passaram sobre o primeiro vilarejo abandonado, os sinais de destruição eram claros: costas cuimedas, veículos civis destruídos e silêncio absoluto. A paisagem cinza e devastada parecia engolir o helicóptero, e o clima na cabine se tornou mais pesado. O operador de rádio informou: o inimigo está mobilizando uma patrulha. Provavelmente já ouviram o som das hélices. Lara apertou o manete e aumentou a potência, empurrando a aeronave para frente, como quem desafia o próprio tempo. A chuva fina começou a bater no para-brisa, criando riscos d'água que distorciam a visão. Ainda assim, ela manteve o curso sem hesitar. As primeiras rajadas inimigas vieram de longe, riscando o céu como linhas de fogo. O som das balas atingindo a fuselagem fez o helicóptero estremecer, e a vibração percorreu todo o corpo de Lara. Contato visual. Todos atentos, gritou o artilheiro. Em segundos, o ar se encheu de estrondos e o cheiro de pólvora misturado à chuva. Lara manobrou bruscamente, inclinando a aeronave para a esquerda, usando prédios destruídos como cover. Os disparos laterais do helicóptero ecoavam como trovões. Respondendo ao ataque, o vale onde a tropa estava encurralada apareceu no horizonte como uma cicatriz aberta na terra. Do alto, Lara viu pequenos clarões no chão, os últimos tiros de resistência dos aliados. Ela avisou pelo rádio Alpha No Visual: segurem firme. Estamos chegando. O terreno era estreito, cercado por elevações, o que tornava a aproximação quase suicida. Mas não havia outra opção. O helicóptero desceu rapidamente, levantando poeira e folhas secas. Enquanto a equipe de resgate se preparava para desembarcar, assim que tocaram o chão, a porta lateral se abriu e soldados correram para dentro, alguns carregando feridos nos ombros. O barulho era ensurdecedor. Tiros, explosões e gritos misturados ao rugido das hélices. Lara mantinha a aeronave estável, mas seus olhos percorriam o painel a cada segundo, verificando pressão hidráulica, combustível e temperatura do motor. Um projétil explodiu a poucos metros, fazendo o helicóptero balançar violentamente. Vamos, gritou ela no intercomunicador. Quando o último soldado embarcou, Lara puxou o helicóptero para cima com força, enquanto foguetes inimigos cortavam o ar logo atrás. O artilheiro disparava rajadas de cobertura, e o helicóptero subia em uma curva arriscada, para evitar mísseis portáteis. O rádio explodia com vozes: todos a bordo, recuar agora. E enquanto o vale desaparecia abaixo, Lara sabia que aquela era apenas a primeira metade do desafio, porque sobreviver à extração era tão perigoso quanto a chegada. Mas uma coisa era certa: ninguém mais a chamaria de apenas uma piloto. Antes de começarmos, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, porque essa parte mostra como coragem, liderança e habilidade podem virar o rumo de uma batalha. Cada segundo desta missão é uma lição de estratégia e heroísmo. Helicóptero avançava rapidamente sobre o vale, e a tensão era palpável. O céu escurecia com nuvens carregadas, criando sombras que dificultavam a visibilidade, mas também escondiam a equipe de radares inimigos. Lara mantinha os dedos firmes sobre os controles, ajustando a inclinação das pás a cada rajada de vento e medindo a distância até o ponto crítico da extração. Os soldados a bordo, conscientes do perigo, olhavam para ela com uma mistura de respeito e ansiedade, sem saber se aquela mulher que muitos chamavam de novata conseguiria conduzir todos em segurança. Raios de luz cortavam a neblina e refletiam nas armas posicionadas na lateral da aeronave, lembrando que qualquer erro poderia ser fatal. A comunicação via rádio não parava. Relatórios de contato inimigo, atualizações sobre feridos e pedidos de reforço se misturavam em um mosaico de caos sonoro. Lara não se deixou abalar. Cada decisão era calculada, cada manobra estudada para maximizar a sobrevivência. Um disparo passou perigosamente perto da cabine, estilhaçando a visibilidade e fazendo a aeronave sacudir violentamente. Mas ela permaneceu
firme. Sabendo que qualquer hesitação poderia custar vidas, o radar indicou 2 helicópteros inimigos aproximando-se. Rapidamente, armados e prontos para interceptar. A tripulação prendeu a respiração, mas Lara reagiu com calma, quase sobre-humana. Ela inclinou o helicóptero para baixo, aproveitando o relevo do terreno e árvores altas como escudo natural, enquanto o artilheiro lateral respondia com rajadas precisas para desestabilizar os inimigos. O piloto adversário, subestimando precisão de Lara, tentou uma manobra agressiva, mas a veterana antecipou cada movimento, desviando com precisão milimétrica e mantendo a rota de fuga intacta. O copiloto, ainda em treinamento, observava boquiaberto absorvendo cada resto, cada comando silencioso que mantinha a equipe inteira viva. O vento uivava pelo cockpit, misturado ao rugido dos motores e ao eco distante das explosões no vale. O suor escorria pelo rosto de Lara, mas seus olhos permaneciam fixos no horizonte, medindo cada segundo, cada ameaça. A tensão era quase física, comprimindo o peito de todos a bordo. E, mesmo sob fogo intenso, a determinação da piloto se mostrava mais forte do que qualquer medo. Quando se aproximaram do ponto de extração, Lara viu os soldados cercados, tentando se proteger atrás de destroços e barricadas improvisadas. Alguns acenaram desesperados, outros disparavam tiros de advertência contra o avanço inimigo. A chuva começou a cair com força, tornando o terreno escorregadio e reduzindo a visibilidade, mas também mascarando parcialmente a aproximação do helicóptero. Lara diminuiu a velocidade, ajustou a altitude e ordenou que a equipe interna se preparasse para desembarcar rapidamente. Cada movimento era cronometrado. Entrar, resgatar, sair. Balas ricocheteavam perigosamente ao redor, levantando poeira e lama. O coração dos soldados a bordo batia acelerado, mas a confiança em Lara os mantinha firmes. Ela sabia que qualquer segundo desperdiçado poderia significar perdas irreparáveis. Com voz calma, mas firme, guiou cada soldado na subida para a aeronave, mantendo o controle absoluto da situação. O último soldado embarcou, e o helicóptero começou a subir novamente, mas agora sob intenso fogo inimigo. Foguetes e metralhadoras disparavam, tentando impedir a fuga. Lara manobrou com maestria, usando colinas e árvores como cobertura natural. O artilheiro lateral disparava sem hesitar, criando uma cortina de fogo, que mantinha os perseguidores à distância. Cada segundo no ar parecia uma eternidade. Cada rajada inimiga um lembrete de que a missão poderia falhar. O rádio captou vozes alarmadas de outros pilotos aliados, mas Lara não desviou a atenção do painel nem da rota. Um projétil atingiu a fuselagem, provocando chamas pequenas que precisaram ser rapidamente controladas. O suor escorria, o coração pulsava, mas sua mente permanecia clara e focada. Era ali, naquele momento crítico, que se via a diferença entre uma piloto comum e uma verdadeira líder militar. A chuva aumentou, transformando o vale em um labirinto cinza de lama e árvores. Cada manobra exigia precisão extrema, pois o risco de colisão era alto. Lara ajustou novamente o rotor principal, inclinando o helicóptero para desviar de uma explosão próxima. O copiloto auxiliava, observando os instrumentos e alertando sobre qualquer oscilação. Lá fora, soldados inimigos tentavam prever a rota de fuga, mas Lara parecia estar sempre um passo à frente. O helicóptero tremia, a fuselagem rangia, mas a comandante mantinha todos calmos. As vozes a bordo se misturavam a comandos táticos, à chuva e aos tiros distantes. Mesmo no ápice do perigo, a confiança de cada soldado repousava nas mãos daquela piloto. Com o terreno aberto à frente, Lara começou a calcular a última fase do voo. Atravessar um trecho exposto até o ponto seguro de aterrissagem. As helicópteros cortavam o ar com força ensurdecedora, levantando chuva e lama em todas as direções. Cada soldado respirava fundo, sentindo a tensão subir a cada metro percorrido. O inimigo disparava continuamente, mas não conseguia acompanhar a precisão das manobras. Lara inclinou a aeronave lateralmente, evitando um campo minado detectado. No mapa, o vale se abria lentamente, revelando a rota de fuga. E mesmo diante de tanta destruição, a esperança se mantinha viva. O solo seguro finalmente apareceu no horizonte, mas ainda havia riscos. Árvores caídas e crateras tornavam a aterrissagem complexa. Lara ajustou a velocidade, inclinou-o levemente o helicóptero e começou a reduzir a altitude. O artilheiro lateral continuava disparando, garantindo que qualquer perseguidor que se aproximasse fosse neutralizado. Cada gesto era coordenado, cada comando essencial para não perder nenhum dos soldados resgatados. A chuva diminuía, revelando o cenário de devastação deixado pelo combate. O vale parecia um campo de provas da coragem humana. E acima de tudo, Lara mostrava que o medo não determinaria o destino da missão. A aproximação final foi tensa,
Cada segundo contava. Cada metro exigia precisão absoluta. O helicóptero começou a tocar o solo com suavidade, enquanto soldados ainda tensos seguravam firmemente. O rádio interno exibia sinais de comunicação com a base. Recebido. Extração concluída? Lara respondeu com firmeza, confirmando que todos estavam a bordo, que a missão tinha sido cumprida, mas que ainda não haviam passado pelo pior. Um último disparo de foguete riscou o céu próximo, lembrando a todos que a guerra nunca dormia. O coração de Lara batia forte, mas a mente permanecia fria. A experiência mostrava que cada detalhe importava e que a vida de cada soldado dependia da precisão de suas ações. Com o helicóptero finalmente no ar e a rota segura traçada, Lara respirou profundamente. O risco imediato havia passado, mas a tensão ainda pairava sobre a equipe. Olhou para cada soldado, para o copiloto, para o artilheiro lateral e os feridos. Todos estavam vivos, intactos, graças à sua liderança. O rádio trouxe mensagens de congratulações, mas também alertas de outras missões pendentes. Ela sabia que o trabalho de piloto e comandante nunca termina em um campo de batalha. A chuva agora caía levemente, lavando a fuligem e a poeira, e parecia quase um símbolo de renascimento para os sobreviventes. Cada olhar a bordo dizia a mesma coisa: respeito absoluto pela coragem de quem liderou. E, silenciosamente, todos sabiam que aquela missão ficaria registrada nos arquivos da história militar. Enquanto retornavam à base, Lara manteve a atenção máxima, monitorando a rota de fuga e cada ponto de risco que pudesse surgir inesperadamente. O sol começava a aparecer entre as nuvens, criando reflexos sobre a fuselagem metálica do helicóptero. Cada soldado respirava aliviado, mas ainda mantinha o rigor tático. Afinal, em guerra, a segurança nunca é garantida. Ao avistar a base, uma mistura de exaustão e triunfo tomou conta de todos a bordo. Lara conduziu a aterrissagem com perfeição, garantindo que ninguém se machucasse no solo instável. O rádio transmitia aplausos e congratulações, mas ela permaneceu calma, retirando o capacete apenas para respirar fundo e sentir o peso da missão concluída. E naquele momento, todos, que antes duvidaram dela, agora entendiam que apenas uma piloto havia salvado dezenas de vidas com coragem e habilidade incomparáveis. Antes de continuar, curta e se inscreva no canal agora, porque você vai acompanhar a fase mais intensa da missão, onde coragem, liderança e habilidade vão decidir quem sai vivo do campo de batalha. O helicóptero avançava novamente sobre o território hostil, agora em uma missão de retorno estratégico, transportando soldados exaustos e feridos, que mal conseguiam manter a consciência. Lara ajustava constantemente a altitude e a velocidade, evitando disparos isolados que surgiam de encostas cobertas de vegetação densa. Cada curva era calculada para manter o equilíbrio entre proteção e velocidade, e cada rajada de vento testava sua precisão. No compartimento de carga, os soldados sussurravam agradecimentos e cumprimentos, enquanto o artilheiro lateral mantinha vigilância constante, pronto para neutralizar qualquer ameaça inesperada. Ao longe, sinais de movimentação inimiga surgiam entre as árvores e prédios destruídos, lembrando a todos que o perigo não tinha terminado. Lara falava de forma calma e firme pelo rádio, coordenando cada passo do retorno como uma verdadeira comandante de operações especiais. A sensação de responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas a determinação de não perder um único homem mantinha sua mente afiada e focada. A chuva começou a cair com força moderada, tornando o chão abaixo, lamacento e as linhas de visão mais difíceis de monitorar, mas também dificultando a aproximação do inimigo. Lara usou cada recurso disponível, sensores, mapas digitais e manobras estratégicas, para criar uma rota de fuga segura. Cada soldado olhava para ela como se fosse a âncora da missão, confiando cegamente na habilidade que poucos ousariam desafiar. O helicóptero balançava violentamente a cada rajada de vento e disparo próximo. E ainda assim a veterana mantinha o controle absoluto. Os feridos eram monitorados constantemente, e Lara sabia que qualquer sacolejo brusco poderia agravar suas condições. Com extrema paciência, ela ajustava ângulos de inclinação e velocidade, calculando trajetórias de evasão com precisão cirúrgica. Cada decisão tomada no ar representava a diferença entre vida e morte. E cada soldado a bordo sabia. A confiança silenciosa no comando de Lara transformava o medo em disciplina e ação coordenada. Enquanto se aproximavam do ponto de extração seguro, sinais de fumaça indicavam áreas recentemente atacadas, mostrando que a perseguição inimiga ainda estava ativa. Lara aumentou a potência dos motores, conduzindo o helicóptero por entre vales estreitos e penhascos altos, usando o terreno como proteção natural contra mísseis portáteis e patrulhas terrestres. O copiloto monitorava instrumentos críticos,
alertando sobre qualquer oscilação de rotor ou pressão hidráulica. O artilheiro lateral disparava rajadas calculadas, garantindo que qualquer inimigo que se aproximasse fosse neutralizado sem comprometer a rota de fuga. Soldados cansados observavam a cena com olhos arregalados, entendendo finalmente a magnitude da habilidade de quem os conduzia. Mesmo com os músculos exaustos e o corpo dolorido, Lara mantinha foco absoluto. Cada comando seu era uma instrução de sobrevivência. A tensão no ar se misturava ao cheiro de óleo, chuva e pólvora, criando uma atmosfera quase palpável de guerra e heroísmo. Ao alcançar a zona segura, a comunicação com a base confirmou que os reforços estavam chegando para escoltá-los até o ponto final. Lara ajustou a trajetória para reduzir o tempo de exposição em território hostil. Aproveitando cada metro de cobertura que o terreno oferecia, cada soldado a bordo agora respirava mais aliviado, mas permanecia atento, pois a guerra ensinava que o perigo podia surgir a qualquer momento. A veterana coordenava o desembarque com extrema precisão, garantindo que feridos e equipamentos críticos fossem evacuados sem atrasos. O helicóptero tocou o solo com suavidade, e soldados rapidamente saltaram para áreas protegidas, agradecendo a Lara silenciosamente com gestos e olhares. Cada segundo era crítico, e ela não permitiu que um único erro comprometesse o sucesso da missão. O rádio interno transmitia mensagens de reconhecimento e congratulações, mas Lara permaneceu concentrada, conferindo que todos estivessem seguros antes de relaxar minimamente. Após a evacuação, o helicóptero iniciou seu retorno à base, agora carregando apenas equipamentos e materiais recuperados da missão. Lara mantinha a atenção máxima, antecipando qualquer possibilidade de emboscada ou ataque surpresa. A chuva diminuía, deixando a atmosfera mais clara e revelando a devastação deixada pelo confronto. O silêncio dentro da aeronave, embora temporário, era pesado. Todos ainda absorviam a intensidade do que haviam enfrentado. Cada soldado olhava para Lara com respeito absoluto, conscientes de que sua liderança havia salvado inúmeras vidas naquele dia. Ela permanecia calma, ajustando rotas, mantendo velocidade e altitude ideais, garantindo que o retorno fosse seguro e eficiente. A experiência e o instinto de guerra transformavam cada decisão em um ato de precisão quase cirúrgica. O som das hélices e o cheiro de combustível misturados à chuva criavam uma sensação única de conquista e sobrevivência. No horizonte, a base surgiu como um refúgio seguro, e a tensão começou a ceder lugar ao alívio. Lara conduziu a aeronave com extrema suavidade até tocar o solo, evitando qualquer impacto que pudesse comprometer a estrutura ou ferir alguém. Soldados exaustos, mas vivos, saíram rapidamente, abraçando companheiros e agradecendo em sussurros. O artilheiro lateral desligou suas armas, ainda respirando pesado, mas com um sorriso de alívio. O comandante da base apareceu imediatamente, aproximando-se com expressão de surpresa e respeito. Nunca esperara que a missão fosse concluída. Com tamanho sucesso sob o comando de uma única piloto, Lara retirou o capacete, mostrando o rosto suado, mas sereno, e seus olhos transmitiam uma mistura de exaustão e triunfo. Cada soldado sabia naquele instante que a palavra impossível havia sido redefinida, enquanto os feridos eram atendidos e os equipamentos descarregados. Lara recebeu mensagens de congratulações de outras unidades. Sua coragem e habilidade já começavam a se tornar lenda entre aliados e adversários. A chuva agora cessava, deixando o chão molhado e o ar fresco, como se o próprio ambiente reconhecesse a magnitude daquela missão. E naquele momento, todos sabiam que a Tenente Lara não era apenas uma piloto. Ela era a comandante que havia conduzido dezenas de vidas do perigo à segurança, transformando medo em disciplina e desespero em esperança. A história da missão seria registrada oficialmente, mas os detalhes sobre a precisão, coragem e liderança de Lara seriam contados por muito tempo entre soldados, pilotos e veteranos, inspirando futuras gerações de mulheres na aviação militar. Ela, calma e firme, observava a base se reorganizar, sabendo que a guerra nunca acaba completamente, mas que naquele dia, ela havia feito história.